Torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal. Mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado neste sábado à noite. Para você que está assistindo no domingo também, aquele abraço, hoje tem Vasco. Mas enfim, vamos falar de especulações que estão rolando, muitas especulações. E agora pela noite surgiu aí uma informação sobre um atacante que pertence ao São Paulo, esteve jogando pelo Cuiabá e também pelo Atlético Goianiense, que poderia estar interessado. O Vasco estaria aí nos últimos detalhes para fazer essa contratação do jogador. Fui buscar essa informação e vou trazer aqui para vocês o que há de verdade ou não nessa história do atacante Danilo Gomes no Vasco da Gama. Vamos falar também sobre dois crias da base. Olha, estão movimentando bastante o mercado e muitos europeus aí de olho em dois jogadores do Vasco da Gama, da base do Vasco. Andrei Santos e Marlon, para você saber aqui o que é que tá rolando aí. Olha, lá fora a galera tá falando muito destes dois jogadores e a gente vai trazer essas informações aqui. Então vai subir a vinheta e depois da vinheta a gente vai falar muito de Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentaléu, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, você que curte, compartilha, que se inscreve no canal. Muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E você que está chegando pela primeira vez, seja muito, muito bem-vindo ao Comentaléu Vascaína, que a gente traz análise de jogador. Inclusive, eu analisei o Zé Gabriel, que está chegando ao Vasco. Depois que assistir esse vídeo aí, vai lá dar essa moral que tá bem... massa, né? Tá com números, estou trazendo as informações do Zé Gabriel. Se eu fosse você, eu passava lá para dar uma olhada aí, que tá muito legal essa análise que a gente fez do Zé Gabriel. E a gente traz notícias também, né? Notícias e informações do Vasco, live pré e pós-jogo, enfim. Seja muito bem-vindo ao Comentário Vascaíno. E dá essa moral, né? Se inscreve, que a gente tá chegando aos 4.500 e será um prazer tê-lo aqui como nosso inscrito no Comentário Vascaíno. Olha, já falei demais. Vamos lembrar aí que tem Vasco neste domingo. Vasco joga contra a equipe do Madureira às 15h30. Lembrem, viu? 3h30 é o jogo do Vasco. 2h30 a gente vai estar ao vivo aqui fazendo pré-jogo. Então, não esqueçam do horário, às 15h30. Nesse jogo, o Zé Ricardo deve fazer algumas mudanças. Provavelmente, não por ordem física, né? Ele quer poupar os jogadores, mas quer saber, quer conhecer esses jogadores que estão fora também. Há uma possibilidade grande de Nenê poder não jogar, o próprio Raniel, enfim, Yuri, alguns jogadores serem poupados pelo Zé Ricardo, muito pela sequência de jogos e também para ele poder conhecer os outros jogadores do elenco, né? Luiz Cangá é um cara que está muito cotado aí para iniciar o jogo contra a equipe do Madureira, e amanhã a gente vai estar aqui nesse domingo, né, dando esse salve para você e nesse pré-jogo trazendo a escalação ao vivo para o Vasco. Eu conto com você aqui no nosso Comentário Vascaíno. Mas vamos falar de futebol, né? Vamos falar de especulações, porque já começou os campeonatos, o Vasco tá buscando jogadores e o mercado da bola tá fervendo ainda pro lado do Vasco. O Vasco já disse que vai buscar 6 jogadores, 5 jogadores. E após o Zé Gabriel, mais um nome surgiu agora à noite. Tá passando aí na sua tela informação do Twitter Transfer 24 Horas, que é um Twitter que eu confio muito na página que traz informações exclusivas, eles fazem uma apuração muito boa, sobre Danilo Gomes. Danilo Gomes é um atacante, um extremo, né, que já foi meio atacante, cria do São Paulo, nunca teve tanto espaço assim no time de São Paulo, foi emprestado ao Atlético Goianiense, foi emprestado ao Cuiabá, fez 3 gols na última temporada, é um jogador que nunca se firmou, né, até pela questão de... Foi um jogador que tem uma deficiência, principalmente na parte da finalização, um jogador que nunca teve tanto espaço assim também no São Paulo, enfim. Esse ano, o Zé Rogério Ceni, por não ter alguns jogadores de lado de campo, até tentou utilizar o jogador aí, né? Deu uma sinalização que o jogador, ele e o Danilo Gomes e o Toró seriam incorporados ao elenco do São Paulo para a temporada, enquanto não encontrava jogadores. Mas a informação que trouxe aí o Transfer 24 Horas é que o Vasco estaria nos últimos detalhes para contratar Danilo Gomes. Lembrando novamente, confio muito na galera que faz o perfil, né? Dá muitas informações de primeira, a galera que sabe aí, que acompanha lá no Twitter, sabe que eles dão muitas informações, mas é claro que a gente tem que vir aqui também informar. A informação dentro do Vasco, tentei aí buscar antes de trazer esse vídeo, ninguém confirma nenhuma conversa, nem que esteja alguma coisa adiantada com o Vasco da Gama. Então,
qual é o panorama agora de uma vez. A galera do Transfer 24 Horas dá essa negociação como adiantada. Não consegui falar com ninguém de São Paulo. Dentro do Vasco, se diz que não existe uma negociação. Então, vamos colocar o jogador como especulado, né? Porque nesse momento não há uma confirmação, né? Algo 100% para dizer se Danilo Gomes vem para o Vasco ou não. Então, Danilo Gomes é mais um jogador especulado pelo Vasco. A gente vai esperar os próximos dias aí para ver o que é que vai acontecer. Como eu já disse, ninguém confirma dentro do Vasco uma negociação com o jogador. E a gente vai ver aí o que é que vai acontecer, né? Se Danilo Gomes vem ou não para o Vasco. Eu acho que é um atacante mais uma aposta, né? Dentro daquilo que o Vasco está contratando. O Vasco está contratando muitos jogadores à aposta. E o Danilo Gomes viria como esse jogador também à aposta, né? Enfim. Mas vamos falar de jogadores da base do Vasco. Marlon Santos e o jogador Andrei Santos. O que é que acontece? Esses dois jogadores, na última semana, teve uma ênfase muito grande na imprensa europeia. O Andrei Santos, a gente já trouxe até aqui em outro vídeo, falando sobre isso. O jogador saiu no esportes.br, né, ou esportes.com, esportes.com, lá na Espanha. Depois saiu no ficharres.net. Todos esses portais aí de grande renome europeu, né, na questão mundial de futebol, falando sobre o possível interesse do jogador, né? O Sport dizia que o Barcelona teria uma proposta de 7 milhões de euros pelo jogador, que o Deco estava observando o jogador. O Ficharres de atrás é uma informação que o jogador estaria tendo uma negociação, uma proposta do Barcelona de 10 milhões de reais. O Vasco, nenhum representante do jogador confirmam, só falam que houve sondagens. Outros times também demonstraram interesse, sondaram sobre a situação de Andrei, que é o time do Everton, e o Juventus. A Juventus também é um time que monitora o Andrei Santos, que eu digo a vocês, né, pela situação financeira do Vasco, pela como está o jogador, porque não resolveu ainda uma renovação, o jogador tem contrato até 2024. Não duvido desse jogador sair antes de terminar o seu contrato e antes até de ter uma sequência no time profissional do Vasco. No time titular do time profissional, ele já estreou no ano passado. Então, há um olhar do futebol europeu para o jogador Andrei Santos e o Vasco vai ficar de olho. O Manchester City hoje é outro time que observa muito bem. Não bem o Manchester City. O Grupo City observa o Andrei Santos também como uma grande joia. O Vasco está de olho, o Vasco sabe, a multa dele rescisória é de 30 milhões de euros, a gente sabe que nunca chega a esses 30 milhões, mas quem sabe, né, com muitos clubes assim disputando, pode ser que elevem o valor que esse jogador pode sair do Vasco e a gente vai ficar de olho nessa possível negociação. Outro jogador que teve aí uma especulação esta semana é Marlon Santos, jogador camisa 10 do Vasco, baixinho, estava até renovando o contrato, deve renovar o seu contrato com o Vasco, estava faltando muito pouco para renovar. E esse jogador tem o interesse do Lyon. O Lyon da França é um time que está observando esse jogador para que ele possivelmente seja contratado. Então, eu digo a vocês, a gente vai ficar muito de olho. O Vasco precisa sim de dinheiro. Se o Vasco tiver qualquer boa proposta por esses dois, eu não duvido vender. Não vou ser leviano aqui de dizer que o Vasco não vai vender. Pode ser que sim. Então são dois jogadores que já têm uma ênfase no futebol europeu. Eu estava acompanhando alguns noticiários e aparece sim o nome desses dois jogadores. E a gente vai ficar de olho para ver aí o que é que pode acontecer, porque pode ser uma grana entrando pro Vasco. Tem gente que não vai gostar, porque acha que o jogador pode render mais. Tem gente que vai achar o valor baixo, enfim. A gente vai ficar de olho para ver o que é que vai acontecer e, obviamente, dar a nossa opinião sobre qualquer negociação que acha. Então é isso. Saudações vascaínas, agradeço a você que chegou até esse momento. Curte, compartilha muito esse vídeo para mais vascaínos poderem ter acesso às informações. Aquele abraço e até mais. Valeu!